Ok, 10 horas, bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa atividade síncrona do dia 10 de março de 2021, a turma de Introdução à Engenharia Química. E como a gente tem a metodologia da sala de aula invertida, o começo é sempre trabalhar as dúvidas que vocês tiveram ao longo dessa semana. Sim, principalmente as dúvidas em relação ao material da aula de hoje, mas nada impede de a gente, porque até eu já notei isso, houve dúvidas em relação à avaliação continuada da semana passada, que já era aplicação de balanço na forma integral, balanço na forma diferencial. E aí é interessante a gente ter isso bem consolidado para poder ir para frente, ir para as próximas etapas sabendo os conceitos, porque foi exatamente falta de conceito que levou as pessoas a fazerem um monte de coisas erradas lá. Então, dos 5 presentes aqui, alguém tem alguma coisa a colocar, alguma dúvida, algum problema para ser apresentado? Hein, gente? Professor, em relação ao trabalho da semana passada, ou em relação a essa matéria de agora? Em relação ao que você tiver de dúvida, minha filha. A gente começa por onde você... Então eu tenho. Pode começar. Eu tenho, então. Diz. Então, assim, eu entendo o conceito, mais ou menos, né? Eu entendo um pouco do conceito dos dados de amarração. Mas eu queria ver algum outro tipo de aplicação nisso. Por exemplo, o senhor deu o exemplo do exercício inicial. Eu queria saber, por exemplo, em outro problema, como que eu ia enxergar isso? É uma informação que foi dada para você que não aparece nos balanços. Você concorda que um dado de amarração é isso? Ele te permite propor uma equação que vai relacionar duas correntes, certo? Não é isso? E que não faz parte dos balanços. Quer dizer, é uma informação de projeto. Por exemplo, eu quero 50% de recuperação em tal lugar. Ou eu quero uma razão de reciclo de 3 vezes, certo? Então, isso vai estar no enunciado, ou isso vai estar no seu projeto. O dado de amarração, você vai percebê-lo através do enunciado, ou das condições de projeto, ou do que você deseja obter ou deseja produzir, entendeu? Por exemplo, eu podia te dizer assim, olha, eu quero que a minha produção, vamos imaginar que você está secando, tá? E eu quero que o produto seco seja 1/3 do que eu alimentei. Pronto, isso é um dado de amarração que vai ligar lá a corrente de alimentação com a sua corrente final. Sim. Entendeu? Entendi. É como se fosse um dado que será necessário para poder fazer os balanços? Não, ele é um dado, não vai aparecer nos balanços, Júlia. Dado de amarração não aparece nos balanços. Ele é necessário para fazer o equacionamento, para você ter um conjunto de equações linearmente independentes e o problema bem posto. Ele é uma informação externa aos balanços. O componente de amarração, ele aparece quando você faz o balanço dele. O dado de amarração é uma informação fora. É uma informação que vem por fora. É uma especificação de condição de operação, alguma coisa assim. Entendeu? Por exemplo, quando você diz que alimenta, isso não vai acontecer agora, mas você que já fez sabe disso. Quando você alimenta a corrente de reagente de forma estequiométrica com a corrente do reagente 2, você amarrou 2 correntes. E isso aí não vai aparecer no balanço. Isso é um dado de amarração. Você vai colocar lá, a corrente tal está relacionada com a outra corrente pela estequiometria. A estequiometria amarra, mas ela vem de fora, entendeu? É uma relação estequiométrica que vai amarrar as 2 correntes. O dado de amarração, ele cria esse laço, ele cria essa vinculação entre correntes, certo? O componente de amarração não, ele aparece no balanço. O componente de amarração, o balanço dele, em algum ponto, em alguma unidade, ele vai relacionar uma corrente de entrada com uma corrente de saída. O componente de amarração, ele aparece em uma única corrente na entrada e aparece em uma única corrente na saída, entendeu? Por isso que a gente tem aqueles 2 componentes de amarração lá que a gente viu no balanço, que vocês viram nos vídeos, certo? Você tem o álcool como componente de amarração saindo da torre, da corrente 5 com a corrente de reciclo, ele amarra as 2, e você tem o sal fazendo também componente de amarração ali da corrente 5 com a corrente que sai da torre de destilação, certo? Compreendeu agora, Júlia? Entendi. Tá, sim, então entenda que o componente de amarração você só vai encontrar, ele vai ser identificado nos balanços, ele não é o nosso problema. O dado de amarração é que tem que estar lá atento ao enunciado, atento a como funciona o sistema, tudo isso é necessário, tá ok? Mas assim, eu poderia dizer que, por exemplo, a eficiência é um dado de amarração? Com certeza! Ela não relaciona 2 correntes? Então eu entendi certo. Qual é a finalidade de um dado de amarração? Não é estabelecer uma relação entre 2 correntes? Olha, a eficiência faz isso à beça, né? Entendi, verdade.
Isso aí a gente colocou lá, essa eficiência de coleta lá de recolhimento do precipitado do sal, no precipitador, ela está lá dada, ela estabelece a relação entre a corrente W3, que alimenta sal, né, e a corrente de W6, que é onde o sal sai. E ela não tem nada a ver com balanço, né, especificamente, porque você tem sal saindo lá também na corrente W5, né? Mas o que esse dado de amarração e eficiência faz? Ele liga a corrente 3 com a corrente 6 diretamente. Um dado que veio de fora, um dado que não aparece no balanço. O balanço, o que faz? Ele relaciona a corrente 3, a corrente 6 e a corrente 5 quando você faz o balanço de sal. Então ali o sal não é componente de amarração, não é verdade? O que vai acontecer é que esse dado de eficiência cria o vínculo entre a corrente W3 e a corrente W6. Ele relaciona duas correntes. Esta é a função do dado de amarração, assim como as razões de reciclo, né? O que faz uma razão de reciclo ou uma fração de bypass? Ela não estabelece uma relação entre duas correntes? Normalmente entre a entrada e uma das saídas? Ou entre as duas entradas, como é no caso do reciclo? Não é isso? Hein, gente? Pois é, esses conceitos têm que estar muito vivos. Esses conceitos precisam estar muito, muito bem colocados. Tá? Cada aula vai ter uma enxurrada de conceitos daqui para frente. E se vocês realmente deixarem passar de uma aula para outra, a dúvida vai ficar igual bola de neve. Porque aí sem o conceito não consegue entender o conceito seguinte, e aí vai fazendo mais dúvida ainda e não vai conseguir entender o resto. Então precisa realmente estar atualizado. A grande vantagem da avaliação continuada é que de hoje até sexta-feira vocês vão ter que girar em torno desses conceitos à beça, certo? Mais alguma observação, gente? Mais alguma colocação? Eu fiquei agoniado de ver o pessoal errando muito lá a avaliação continuada da semana passada. E eu preparei aqui então para a gente poder discutir um pouco isso. Deixa só eu colocar esse troço já arrumadinho aqui. Não se preocupe que depois eu corto isso lá na edição. Então olha só, principalmente a questão do balanço na forma integral, né? Isso foi onde vocês tiveram grandes dúvidas. Estão lembrados aqui da avaliação continuada da semana passada? Como é que a gente classifica a forma de operação desse processo, gente? A mistura de dois fluidos com temperaturas diferentes. Hein? Alguém pode me dar uma resposta? Pessoal, por favor, vamos participar da aula. Júlia, tem alguém aí? Contínuo, sim. Hã? Contínuo, seria contínuo. Contínuo? Seria contínuo. O que caracteriza um processo contínuo? Seria... No processo contínuo, o que acontece? Então vamos lá, olha só, vou aproveitar que você está aí para a gente recordar isso. Isso aí já é da aula anterior, já 2 aulas atrás. Quando eu falo de forma de operação, gente, o que eu tenho que observar? Carga, processamento e descarga, certo? Quando é que eu tenho batelada pura? Quando eu tenho primeiro a carga, faz o processamento, faz a descarga. Entenderam isso pela terceira vez? Batelada pura, essas 3 etapas têm que estar separadas? Hein, gente? Sem resposta, a aula não segue. Ora, liga o microfone aí para pelo menos falar, já que não liga a câmera. Entenderam isso? Quando é que eu tenho semi-batelada? Deixa eu botar uma linha para separar aqui. Semi-batelada. Eu tenho 2 possibilidades de semi-batelada. Vamos lá, Diogo. Como é que eu posso ter semi-batelada? Eu posso ter carga mais processamento, depois para e faz descarga. Ou eu posso ter carga e depois eu faço processamento mais descarga junto, certo? No tempo. Isso, é o que acontece nesse exercício, inclusive. Isso, nesse exercício eu tenho isto aqui, ó. Eu tenho carga e processamento acontecendo. Processamento é só mistura, carga é alimentação, tá? E quando é que eu tenho operação contínua? Quando carga mais processamento mais descarga estão acontecendo ao mesmo tempo. Júlia, refaço a pergunta. Qual é a forma de operação? Hein, Júlia? Diz, professor, eu entendi bem. Hã? A ligação passando. Tá, então alguém responde. Qual é a forma de operação nesse processo? Hein? Alguém pode responder? Ou só tem os quadradinhos e não está o pessoal na sala prestando atenção? Hein, gente? Esse conceito aqui é de 2 aulas atrás. Já era para estar bem vivenciado. Qual é a forma de operação nesse problema? Hein? Semi-batelada. Semi-batelada com carga e processamento acontecendo junto. Aquilo que o pessoal convencionalmente chama de batelada alimentada. Certo? Todo mundo de acordo? Entenderam desta vez? Pela terceira vez, olha lá, tem um slide falando a respeito disso. Não confundir, em que eu coloco lá a carga, né, a forma de operação de um lado, o regime de operação do outro, para ninguém fazer confusão. Necessariamente, se a forma de operação é semi-batelada, qual vai ser o regime de operação desse processo?
Hein? Tô aguardando a resposta. Transiente. Transiente. Batelada e semibatelada não tem jeito. Sempre vai ser transiente. A única forma de operação que algum dia poderia sonhar de ter regime permanente é a forma contínua. Se não opera de forma contínua, jamais será regime permanente, certo? Sempre será regime transiente. Então nós vamos fazer balanço. Aqui nesse caso é balanço de energia na forma integral, balanço de massa global na forma integral, certo? Para a gente poder fazer e determinar as grandezas que foram pedidas ali. Estão entendendo? Agora olhem para os dados aqui, ó. Eu tenho, né, o meu tanque tem, deixa eu ver aqui onde é que vai chegar, ó, tem 2.000 litros, 20 mil litros, né? 20 mil. Eu tenho uma, inicialmente ele tem, em T igual a 0, ele tem 2.000 litros lá dentro. E o fluido está a 25 graus, a temperatura inicial, a temperatura na hora que eu começo é 25 graus. E aí eu vou alimentar com uma vazão F1 de 60 litros por minuto, com temperatura de 50 graus. Esses são os meus dados de problema. Uma outra vazão de 150 litros por minuto, com temperatura de 70 graus. Todas as correntes têm massa específica 1,2 gramas por centímetro cúbico. Tem uma conversãozinha de unidade para fazer aí. A capacidade calorífica do fluido ou dessa mistura, né, porque não é um fluido puro, é 1.000 joules por quilograu Celsius, certo? E aí o que eu quero? Eu quero fazer o balanço de massa integral, global, para descobrir o tempo necessário para ir de 2.000 litros para 18.000 litros, certo? Então é lógico que vai acontecer o quê? Eu estou aqui com o tanque, olha lá a figura lá em cima, ó. Aqui é T igual a 0. Eu estou com o tanque aqui, com 2.000 litros... Vai passar um ΔT, que eu quero descobrir, e eu vou estar com o meu tanque, que tem 20.000 litros, quase cheio. Ele vai estar com 18.000 litros, certo? Eu quero primeiro descobrir esse ΔT. Para isso eu vou fazer balanço de massa global. Estão lembrados como é que a gente faz? Então vamos lá, olha só. Como é que é o balanço de massa global aqui? Eu estou em batelada alimentada, certo? Então eu tenho a massa global em T mais ΔT menos a massa global em T igual a quê? Tem geração de massa global? Hein, gente? Tem consumo de massa global? Não. Tem saída de massa global? Também não. Não, só tem entrada, né? Então, a única coisa que eu preciso saber é a quantidade de massa global que entrou, certo? Todas essas parcelas têm que representação dimensional? Massa global, a massa total do sistema, certo? Bom, vamos aqui, ó. Estou com a figura aqui, fica mais fácil eu colocar a dimensão aqui. Rho tem que dimensão? Massa global não é unidade, é dimensão. Massa global por volume, certo? Vazão 1 tem dimensão de quê? De volume por tempo, certo? Temperatura tem dimensão de temperatura. Capacidade calorífica tem dimensão de energia por massa global por temperatura, certo? A mesma coisa para o outro lado que eu não vou fazer de novo. Então vamos lá. Como é que eu determino a massa global em T mais ΔT? Isso aqui é o quê? Isso aqui tem dimensão massa global, certo? Isso é igual a quê? Olhando aqui para dentro do meu tanque, né? Do meu tanque eu tenho o volume em T, depois eu vou ter o volume em T mais ΔT, que são duas grandezas diferentes, e tem dimensão de volume as duas, né? As duas aqui têm dimensão de volume. Eu vou ter a massa específica e eu tenho temperatura, capacidade calorífica, aqui é o T3, certo? Entenderam isso? Perceberam que eu tenho que olhar para dentro do volume de controle quando eu estou fazendo o termo de acúmulo? É de novo. Mas a gente repete quantas vezes forem necessárias, deixa em vídeo, né, para as pessoas depois, quando chegarem lá em fundamentos e a professora Fabíola perguntar alguma coisa, dizer assim, eu não vi essa introdução, eu tenho a gravação para mostrar que viram. Então vamos lá. Olhando aqui para dentro do volume de controle agora, ó, olha para dentro do volume de controle. Qual dessas quatro grandezas que tem aqui, ó, os volumes, o Rho, o T, o CP, tem dimensão de massa global na sua representação dimensional? Hein, gente? E no numerador, né? Eu preciso que seja no numerador. Hein? Qual? Rho. Mas olha só, aqui eu estou então com massa global por volume. Não atendi o princípio da homogeneidade dimensional, atendi?
Agora eu preciso saber o quê? A massa global em T mais ΔT. O que eu preciso para poder chegar lá? Multiplicar por volume. Mas qual volume, gente? O volume de controle. O volume em T mais ΔT, certo? O volume. Então, é a final, em T mais ΔT. Ora, por pura analogia, como é que eu determino a massa global em T? Vai ser o quê? Vai fazer a mesma coisa pelo volume. Isso, vai ser o ρ vezes o volume em T, certo? Não é isso? Agora, como é que eu determino a massa que entrou? Isso aqui tem que ter que dimensão? Massa global, certo? De novo, qual é a grandeza ali que tem dimensão de massa global? É ρ, certo? Mas isso aqui é massa global por volume. O que eu tenho que fazer para isso virar massa global? Multiplicar por volume. Qual das três grandezas ali tem volume na representação dimensional no numerador? Porque eu tenho que multiplicar por volume para cancelar o volume que tem no denominador. Qual delas? É a vazão, né? Então, ó, F1. F1 tem que representação dimensional? Volume por tempo, certo? Aí eu vou cancelar volume com volume. Fiquei com massa por tempo. Epa, não tá fechando ainda. O que eu preciso fazer para ter massa? Isso aqui aconteceu durante o quê? Durante o tempo ΔT, certo? Não é isso? Mais F2 ρ ΔT, certo? Olha só, vamos montar o balanço agora, aqui embaixo? Montando o balanço. Nós vamos ter o quê? Ρ, que multiplica o V em T mais ΔT, menos ρ, que multiplica o volume em T, certo? Deixa eu apagar esse parêntese de fora aqui, que ele não faz sentido. Eita ferro. Calma. Mesa digitalizadora com um professor canhoto. É isso que acontece. Igual a quê? F1 ρ ΔT mais F2 ρ ΔT. Só por simplicidade, né? F1 ρ mais F2 ρ ΔT. Qual é a única coisa que é desconhecida nessa equação? Opa, faltou multiplicar pelo volume aqui. É o ΔT, não é? A única coisa desconhecida ali é o ΔT. Aqui é V em T. Porque, olha só, o ρ eu vou cancelar, né? Posso cancelar em todas as parcelas, certo? E a gente fica com V em T mais ΔT menos V em T é igual a F1 mais F2 ΔT. Portanto, quem é o ΔT que a gente precisa? É o V em T mais ΔT menos o V em T dividido por F1 mais F2. Entenderam agora? Aí acharam o valor do ΔT. Acharam o tempo de operação dessa batelada alimentada, dessa semi-batelada. Estão de acordo? O que eu quero agora no outro item? Se a gente voltar para cá. Item B, o que eu estou pedindo? Aqui, ó. Nossa, tá horrível essa seta. Coisa de doido, só. Eu quero agora a temperatura, né? No instante em que chega a 18 mil litros. Não é isso? No momento certinho que chega a 18 mil litros, eu quero saber qual é a temperatura. Então, agora a gente vai fazer o quê? Balanço de energia. Em qual forma? Na forma integral, certo? Então, ó, vamos começar de lá. Balanço de energia na forma integral. A gente vai ter o quê? A quantidade de energia dentro do volume de controle em T mais ΔT, menos a quantidade de energia, né? Entalpia só, em T, igual, e aí eu só tenho a quantidade de energia que entrou. Só isso, né? Voltando a colocar aqui, eu tenho, né, o V de T mais ΔT, depois eu tenho o V de T, na verdade é o contrário, né? Primeiro eu tenho o V de T, depois eu tenho o V de T mais ΔT, o ρ, o CP e esse T3. É esse T3 aqui que eu vou querer descobrir. A única coisa que eu sei aqui o quê? Em T igual a 0 minutos, né? O T3 de 0 vale quanto? 25 graus. Concordam comigo? Está lá no enunciado isso? Que é a temperatura no início? Que é a temperatura na partida? Bem, gente, é hora de vocês falarem. Tudo bem? Estão aí ainda na sala ou todo mundo fechou a câmera, fechou os olhos, pegou o travesseiro e foi dormir? Tá. Tudo bem. Então, olha só. Vamos lá. Todas essas parcelas aqui têm que representação dimensional? Quantidade de energia, certo? Então, como é que eu determino a quantidade de energia em T mais ΔT? Qual dessas grandezas aqui dentro tem de energia no numerador, na dimensão dela? Em qual delas? CP. CP.
Mas olha só, isto aqui tem representação de energia e isto aqui tem representação de energia por massa por temperatura, certo? O que eu preciso para transformar energia por massa por temperatura em energia? O que é necessário? Multiplicar por massa e multiplicar por temperatura, certo? Sim. Beleza. Então, olha lá. Qual das outras grandezas tem massa na representação dimensional e no numerador, que é para cancelar essa massa do denominador ali? Hein? Dentro do volume de controle. É o Rho. Rho tem dimensão de massa por volume. Bom, mas aí eu vou cancelar massa com massa e fico com energia por volume, não é? Por temperatura. E aí o que eu preciso? Eu estou fazendo a energia no final, né? Ó, é em T mais ΔT. Então eu vou ter que multiplicar aqui pelo volume em T mais ΔT. Que aí eu levo a dimensão de volume lá para dentro. E agora só falta eu multiplicar por T3 em T mais ΔT menos a minha temperatura de referência, que pode ser qualquer uma, certo? Por pura analogia, como é que eu determino a energia no começo? Em T, vai ser o quê? Rho, Cp, V em T, que é conhecido, T3 em T menos T de referência, certo? Agora, como é que eu determino a energia que entrou? Hein, gente? Olha para a entrada, para as duas entradas que nós temos. Qual dessas 4 grandezas aqui tem representação de energia? Qual dessas 4 grandezas aqui tem representação de energia na sua representação dimensional? Eu vou ter que somar as duas entradas, né? Então vai ser o quê? O Cp, certo? Mas isso tem dimensão de energia e isso aqui tem que dimensão? Fala comigo. Participem da aula. Energia por massa por temperatura, certo? Ó, de cara a gente já sabe o quê? No primeiro caso, eu vou ter F1, Rho, Cp, T1 menos a temperatura de referência. O problema é o seguinte, isso aqui já está na dimensão que eu quero? Qual é a dimensão de vazão? É volume por tempo, certo? Qual é a dimensão de Rho? Eita, é massa por volume. E a temperatura é θ, certo? Ou seja, eu cancelo temperatura com temperatura, beleza. Eu cancelo massa com massa, beleza. Eu cancelo volume com volume, que apareceu aqui. E eu fiquei com que dimensão por enquanto? Fala. Energia por tempo. Pois é, o que eu tenho que fazer então? Lembra, é a energia que entrou. Entrou durante o quê? Durante o período ΔT, né? Vezes ΔT. O outro vai ser exatamente F2, Rho, Cp, T2 menos Tr vezes ΔT, certo? Compreendido isso? Agora, como é que fica o nosso balanço? Já bem simplificadinho. Montando o balanço, nós vamos ter o quê? Rho, Cp, V de T mais ΔT, que multiplica T3 de T mais ΔT menos Tr, né? Menos Rho, V em T, Cp, Tzão de T, T3 de T. Alguém está com o microfone aberto e a vizinhança está falando aí. Tr, certo? Isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a F1 Rho Cp, T1 menos Tr ΔT, mais F2 Rho Cp, T2 menos Tr, não é? ΔT. E aí a temperatura de referência pode ser qualquer uma, né, gente? Eu acho que foi a Júlia que adotou, super inteligente, foi T de referência igual a 0 graus. Para facilitar a nossa vida, pode ser? Então, olha só. Se a temperatura de referência foi escolhida esta, o que sobrou aqui de incógnita? Qual é a única coisa desconhecida nesse balanço? Rho é conhecido? É dado de problema, né? Cp é conhecido? É. O volume em T mais ΔT é conhecido, gente? Hein? Sim. Quanto é que ele vale? 18 mil. Né? O que não é conhecido aqui é o T3. Então, o T3 de T mais ΔT é que é a minha incógnita. E aí eu vou usar esta equação aqui para explicitar o T3 de T mais ΔT. Peraí, deixa eu apagar aqui. Certo? Estão de acordo? Agora ficou mais sanada a dúvida para quem teve a dúvida, para quem fez muito errado a avaliação continuada da semana passada? Alguma dúvida mais em relação a isso? Eu posso sair do compartilhamento de tela? Diga. Quem está falando? Por que a temperatura... Sou eu, Júlio César. Diga, Júlio.
Por que a temperatura de referência 0 grau? Porque você escolhe qual é a sua referência. 0 grau é uma temperatura de quê? Eu escolhi. É uma referência, ela tem que ser a mesma em todas as parcelas. Ela podia ser 25, ela podia ser 50, ela podia ser 0. 0 é a mais fácil que tem, não é? É a mais fácil ou não é a mais fácil? Eu escolhi 25, na verdade. Pois é, mas na hora que você for fazer todos os seus malabarismos, você vai chegar na mesma temperatura que todo mundo. Porque o 25 vai estar aparecendo em cada uma dessas parcelas aqui. Entenderam isso? Sim, exatamente. Tá? Independente, não interessa qual é a temperatura de referência. Interessa que ela seja a mesma em todas as parcelas. Entendeu agora, Júlio? Júlio? Então sim, eu estou ouvindo. Então faria diferença se eu usasse 0, se eu usasse 10? Nenhuma diferença. 25. Nenhuma diferença. Nenhuma. A temperatura T3 do T mais ΔT seria a mesma que você achou em qualquer temperatura de referência. Por quê? A referência é referência. Ela tem que ser a mesma para todos os estados, para todas as parcelas. Então vai chegar uma hora em que elas vão se cancelar. E você vai ver que elas se cancelam mesmo, tá? Qualquer que seja a temperatura de referência, uma hora ela cancela. Tudo bem? Posso fechar o compartilhamento de tela, gente? Sim ou não? O segundo exercício, pouquíssima gente teve dúvida. Alguém tem dúvida nele? Ali é balanço diferencial. E é balanço de massa com vários componentes. Tem que fazer o balanço de massa global. Vocês vão ter 3 equações, 3 incógnitas, acham tudo, certo? Alguma coisa a mais? Hein, pessoal? Posso interromper? Estou a aguardar a resposta. Pode. Ok. Pode. Interrompido. Bom, voltei aqui para a sala com vocês. Bom, agora dúvidas sobre hoje, né? Dúvidas sobre o material de hoje, por favor. Alguém teve? Ou tá tão viajando que não tá conseguindo nem ter as dúvidas para formular? Hoje nós somos 14, tá cada vez menor essa turma, né? Tudo bem que ela de 19 já caiu para 16, mas estão faltando 2 hoje. Professor. Oi, quem tá falando? Júlia, diga. Então, a minha pergunta é em relação ao seguinte. No vídeo você estava falando pra gente, no exercício inicial, não fazer o balanço na caixa preta. Exato. Mas sim fazer o balanço nas unidades. Componentes das unidades, exatamente. Mas assim, a gente vai chegar no mesmo resultado que seria o da caixa preta. Assim, com menos confusão. Das mesmas equações. Se você somar... Mas assim, qual seria... Vai, termina a sua pergunta. Somar todas as equações. Uhum. Mas assim, qual seria, assim... por que você aconselha não usar a caixa preta quando tem muitos componentes? Não componentes, mas quando tem muitas correntes e tudo mais, que eu acho que foi isso que você falou no vídeo. Quando você tem múltiplas unidades, o caixa preta se torna inútil, Júlia. Porque você não vai conseguir com ele descobrir as correntes internas, vai? Não. Vai? Não vai, certo? Então você necessariamente vai ter que fazer balanço nas unidades, não vai? Vai gerar aquele monte de equações. Você de maneira nenhuma vai conseguir escapar do balanço nas unidades, não é isso, Júlia? Não é isso, pessoal? Sim. Quando a gente tem múltiplas unidades? Então qual é a utilidade de fazer o caixa preta? Acrescentar mais 3 equações para depois você ter que perceber que está sobrando mais equação ainda? Porque a ideia não é você ter um problema bem posto, né? Garantir que você tem um conjunto de equações linearmente independentes. Se você pegar as equações do caixa preta mais as equações de todas as unidades, você vai ter muito mais equação que não é linearmente independente. Então você acrescenta confusão ao seu problema. Entendeu agora? É muito mais inteligente, é muito mais organizado fazer o balanço nas unidades e depois, quando precisar fazer as contas, somar os balanços de cada componente em cada unidade, você vai chegar no final das contas ao balanço global, ao balanço no sistema como um todo. E dali você faz as suas equações, sem a preocupação de, eu estou com um problema bem posto, eu estou com um problema com grau de liberdade 0. A questão toda é essa, você só garante que vai resolver o problema com uma solução única se você tiver 0 grau de liberdade. Então qual é a utilidade? Para que ter 2 trabalhos? Hein? A minha pergunta é o seguinte, Júlia, eu vou te devolver a pergunta que você me fez. Tá? Não é proibido fazer o caixa preta. Mas por que você vai trabalhar 2 vezes? Aí dizer assim, faltou tempo para eu fazer a prova porque eu tive que fazer o balanço no caixa preta e depois o balanço nas unidades. Faz sentido isso? Se você fizer direto o balanço nas unidades, o caixa preta não vai aparecer naturalmente? Ele não está lá embutido? Então qual é a finalidade de fazer o balanço no caixa preta, gente? Se você vai ter que fazer o balanço nas unidades, aí você não vai conseguir mostrar que tem um problema bem posto, você não vai conseguir mostrar que tem equações linearmente independentes. Não vai saber se consegue resolver. Aumenta o nível de confusão. É só para diminuir o nível de confusão para vocês. Que já não é pouco, né? Compreendido agora, Júlia? Não é proibido, não. Sim, mas aí em qual situação
Sim, eu entendi. Só que seria mais fácil para poder chegar no grau de liberdade, né? Igual Zé. Não, então, seria assim, não. Você fazer o caixa preta só vai piorar isso. Então, se você acrescentar o caixa preta, acaba tendo que acrescentar algumas equações. Isso, e aí vai ter que tirar mais equações, porque senão você não tem um problema bem posto. Exatamente. Mas assim, qual o problema? É aconselhável, então, usar o caixa preta, assim, quando tem reação? Quando você tem uma unidade só. Que aí ele é próprio ao caixa preta, tá? Quando você tem múltiplas unidades e quer informações internas, ou então assim, eu não quero saber nada que está acontecendo ali dentro, eu só quero saber o que está saindo, aí você usa o caixa preta. Mas se você precisar conhecer razão de reciclo, se você precisar conhecer como é que está uma corrente interna, qual é a concentração, por exemplo, dentro da torre de destilação, você não pode fazer o caixa preta, porque isso não vai aparecer. Se pegar uma unidade que está ali interna, não vai aparecer. Ela não aparece. Então como é que eu vou te dar a composição lá dentro do precipitador, por exemplo, se o precipitador não aparece na sua conta, no caixa preta? Não é verdade? Então você vai fazer caixa preta só quando você não quiser informações sobre a parte interna do seu sistema com múltiplas unidades. Se você quiser informações sobre o seu sistema com múltiplas unidades, você vai fazer o balanço nas unidades. Agora, se quiser perder tempo fazendo caixa preta, gente, faz e corta os pulsos, porque não é da minha alçada impor a vocês assim, não pode fazer caixa preta. Se fizer e errar, eu só vou dar zero. Só isso, na avaliação. E no dia a dia vocês podem errar um projeto tão forte, tão grande, que vão demorar tanto que o chefe vai demitir vocês por causa do prazo. Eu lembro que muita gente reclamando, queixando, o tempo de prova, a prova é longa. Bom, se a prova vai ficar mais longa ainda se você fizer o balanço nas unidades e fizer o balanço no caixa preta, certo? Para responder a questões que necessariamente só vão sair se você fizer o balanço nas unidades. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? A dúvida é da Júlia, mas era uma dúvida mais geral do que vocês imaginam, certo? Pessoal, alguma dúvida a mais em relação a hoje? Todo mundo acompanhou direitinho aquele último vídeo em que a gente faz a resolução, em que a gente faz as contas? Como é que as coisas vão aparecendo? Ali no vídeo tem mais 2 exercícios que foram propostos para vocês. Façam, tá? Façam como dever de casa, não como avaliação continuada. A avaliação continuada é até mais simples do que aqueles 2 exercícios. Mas façam, é muito importante fazer, tudo bem? Porque hoje a gente termina essa parte de problemas sem reação para começar o problema com reação na semana que vem. E aí é que as coisas realmente vão ficar mais complicadas, tá? Porque aí você tem que pensar na estequiometria, tem que pensar nas correntes, tem que pensar tudo que pensou até agora e mais a parte das limitações estequiométricas. Tudo bem, gente? Mais alguma observação? Mais algum questionamento? Alguma dúvida a mais? Podemos fazer a chamada então? Se está todo mundo certinho, se todo mundo sabe tudo, eu estou vendo que o pessoal não está sabendo coisas de 3 aulas atrás. Eu estou vendo esse silêncio na sala de aula, é a sala de aula invertida. Pode ser que alguns de vocês não tenham assistido os vídeos, aí é uma questão de escolha, de não querer aprender, não tem problema. Período que vem vão ser os mesmos vídeos, podem estar numa outra ordem, mas vão ser os mesmos vídeos. E se fizer comigo, vão ter que assistir 1 hora, vão ter que fazer o exercício 1 hora. Tudo bem? Vão ter que participar 1 hora. Porque senão a gente vai ficar nesses encontros semestrais, nesses encontros a cada período. Porque, apesar da opção de outra turma, sempre tem a opção de fazer uma outra turma. Alguém tem alguma dúvida sobre esta aula, sobre o material desta aula, sobre o balanço de grandeza conservativas em sistemas com múltiplas unidades sem reação? Todo mundo entendeu como é que resolve esse problemão grandão aí com 3 componentes, 9 correntes, várias unidades, hein? 4 unidades, na verdade, nem são tantas unidades assim. Então posso fazer a chamada para a gente encerrar a aula? Hein, pessoal? Gente, nem isso. Nossa, que apatia. Vamos lá, participa, gente. Dá um help aí. Diz, Júlia. Posso fazer a chamada? Tem mais dúvida nenhuma? Tudo bem. Então vamos lá. Alessandro, respondendo no chat ou na coisa. Então, presente. Presente. Alan, deixou só o quadradinho e foi fazer outra coisa. Responde aí. Amanda, vou te dar falta. Professor, ela falou que a internet dela hoje tá muito ruim, que mal tá conseguindo falar, mas... Pois é, né? Bruno? Presente, professor, presente. Tá bom, agora eu ouvi. Bruno? Oi, presente, professor. Presente. Já marquei, Amanda, já marquei. Débora? Presente, professor. Isso. Elisielma? Professor? Ok, já vi lá no chat. Quem falou? Bom, vamos lá. Fabiano? Faltou de novo. Professor, o senhor me pulou, não? Pulei quem? O Diogo, né? Pulei o Diogo. O Diogo. Débora e Diogo. O Diogo tá aí, né? Tá, sim, eu já tinha dado presença aqui.
É porque como você falou comigo durante a aula, já ficou registrado aqui o presente. Elisielma tá presente. Fabiano que faltou. Gabriele dou-lhe uma. Gabriele dou-lhe duas. Faltou. Igor dou-lhe uma. Igor dou-lhe duas. Faltou também. Uai, que estranho. Júlia tá aí. Júlio. Aqui, professor. Ok. Leonardo. Não, pode deixar, Bruno. Eu anotei a sua presença, tá? Não se preocupe. Leonardo faltou de novo. Lohane. Presente. Ok. Nathalie dou-lhe duas. Faltou, né? Faltou. Roger dou-lhe duas. Tô aqui, professor. Ah, tá. Juan dou-lhe duas. Faltou. Tamires. Eu sou presente. Aqui eu vi. E finalizando, Vitor Hugo. Vitor, responde aí. Ah, tá lá, presente no chat. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, se não existe mais nada a ser tratado, a gente encerra a aula. Vocês podem partir para fazer a avaliação continuada. Já estamos aqui com mais de 50 minutos de reunião. Hein? Pode ser? Podemos encerrar? Ó, se tiver dúvida sobre a avaliação continuada, tem que me mandar até hoje às 6 horas, porque depois eu não consigo mais, eu tenho que gravar a aula, eu tenho que editar a aula, eu tenho que corrigir as avaliações continuadas, dar uma olhada nas avaliações continuadas da outra turma. Então, dúvida é até às 18 horas. Depois, né, vai ficar com dívida. Pode ser? Posso encerrar a aula? Então, tchau para vocês. Se cuidem, mantenham a saúde e mantenham se estudando, tá? Tchau, tchau. Aula encerrada.